A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Campo Grande também, de Augusto Vasconcelos, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal do YouTube trazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que usa como material base a revista da editora Betel. E nesse quarto trimestre nós estamos falando sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes nesse quarto trimestre de 2025. E hoje nós vamos fazer aqui a pré-aula da segunda lição, onde vamos trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Esse material foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, que tem nos abençoado muito durante esse trimestre. E hoje nós vamos falar sobre Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Antes que eu me esqueça, se você está chegando a primeira vez nesse canal, curte, comente, fique à vontade, se cadastre no canal, se inscreva, para que todas as vezes que a gente faça essa pré-aula, você seja avisado, você possa participar conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre esse personagem extraordinário chamado Josué, né? E o texto áureo ele vai trazer como Josué capítulo 1, verso de número 5, onde ele vai dizer: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te desampararei e nem te desampararei, diz o Senhor a Josué nesse texto. Então aqui, meus irmãos, nós vamos ver o início do ministério extraordinário que Josué teve em substituir o grande líder de Israel chamado Moisés. Então durante a lição nós vamos ver tudo o que aconteceu, como foi esse processo e algumas lições, algumas grandes aprendizados que nós podemos tirar da vida de Josué. Então nós vamos ver aqui a importância que tem de obedecer liderança, de ser fiel a Deus. E aqui nesse texto nós vamos ver que para se iniciar qualquer coisa, para que Josué pudesse ter a garantia que seu ministério era de Deus, que tinha um chamado de Deus, ele recebe essa palavra do Senhor como ânimo. Porque você imagina, Josué era mais novo, era um jovem, ele era mais novo que Moisés, ele não tinha a experiência pregressa que Moisés tinha, desde lá da terra do Egito. Então Josué ele ficou meio temeroso. Deus viu no coração de Josué o medo, a incerteza, a insegurança, que é comum a todas as pessoas que vão assumir grandes responsabilidades. Mas o Senhor vai e conforta o coração de Josué e diz: olha, assim como Moisés fez tudo e eu estava com ele, assim como fui com Moisés, você com você. Então aqui está a garantia. Nós precisamos entender isso. Para fazer qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos da garantia de Deus de que está conosco. Se Deus diz que vai conosco, nós temos a garantia de que iremos vencer e cumprir a missão. Então cuidado, destaque isso para o seu aluno. Qualquer passo, tudo que for fazer, primeiro confirme se a presença do Senhor vai conosco, se a presença do Senhor está ali, se agradando daquilo que está sendo feito, para que você tenha tranquilidade para caminhar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Foi isso que Josué fez, e aqui ele já recebe esse ânimo do Senhor e já tem esse reforço para começar a sua grande missão. Verdade aplicada: nós devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Essa verdade aplicada é muito importante para que você destaque para o seu aluno. Veja que nós vimos no texto áureo que Deus prometeu que iria com Josué, que iria ser com ele como foi com Moisés. Deus garantiu a sua presença com Josué.
Mas isso não dá-nos o direito de cruzar os braços e dizer: Deus está comigo, Deus vai comigo, Deus falou que vai ser comigo, então eu cruzo o braço e deixa Deus fazer tudo sozinho. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer a nossa parte. Então aqui, Davi, na verdade, aplicado é justamente isso. Ele tinha promessa, ele tinha Deus com ele, mas ele teve que fazer a sua parte. Qual era? Esforçar, cultivar o bom ânimo, perseverar na obediência. Então a mesma coisa somos nós. Deus nos dá promessa, Deus nos fala que vai fazer, que está conosco, nos libera palavras de vitória, mas nós temos que continuar em obediência, continuar fazendo a obra, se esforçar, querer continuar de bom ânimo, cultivar o bom ânimo, porque o bom ânimo é uma das primeiras coisas que a gente logo perde diante da dificuldade, diante das coisas que não acontecem logo com a gente quer de primeira. Então a gente logo perde o ânimo, não quero mais, desisto. Não é assim, temos que o bom ânimo tem que ser cultivado. É muito interessante isso que Deus fala para Josué: eu vou fazer, eu vou estar contigo, mas faça o seguinte, faça a sua parte. Qual é? Esforça-te, tem bom ânimo. Se nós formos ver aqui o texto de referência, que é Josué capítulo 1, do verso 6 ao 9, você vai ver repetir isso 3 vezes. O próprio Deus repete 3 vezes para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Olha que coisa. Então para nós temos que também ter isso em mente. Você tem promessa, Deus te chamou, você tem chamado, mas as lutas vêm, as dificuldades vêm, e a nossa tendência é desanimar, é olhar para trás e parar. Por isso Deus está falando: não faça isso, esforça-te e tem de bom ânimo sempre. Na hora certa a vitória vai chegar, assim como chegou na vida de Josué. Então destaque isso para o seu aluno. A origem de Josué, que é o capítulo 1, ele vai falar: Josué, ele é filho de Num, da tribo de Efraim, mas ele nasceu, o nome dele era Oséias. Então destaque isso para o seu aluno. O nome dele era Oséias, que significa ele salvou ou libertador. Mas só que depois Moisés, ele dá um outro nome. Moisés é que traz esse nome para ele de Josué. Por quê? Porque Moisés tinha colocado Josué para lutar contra os amalequitas, justamente quando vem do Egito e o povo ainda está se formando, ainda está se organizando. Eles recebem ali um ataque dos amalequitas e o povo é obrigado a se levantar em armas, mesmo sendo escravo, mesmo sem saber, uma situação dificílima. E aí o que acontece? Moisés coloca Oséias de líder ali na frente daquele pessoal, enquanto ele, Arão e Ur vai para cima do monte orar ao Senhor. Quem batalha na terra com a espada é o Oséias, né, filho de Num. E aí Deus dá a vitória naquela tão passagem conhecida: quando levantava os braços, Deus dava a vitória, enquanto o braço de Moisés abaixava, o povo perdia. E Deus foi e desbaratou os amalequitas ali, deu vitória. E aí Moisés, o que ele faz? Por causa dessa vitória que foi feita na liderança de Josué ali no combate, Moisés vai dar esse nome como se fosse um título, como se fosse um reconhecimento na vida desse homem, que era, o nome dele era Oséias. Aí ele dá esse nome como um título, como uma honra ao mérito. E aí ele recebe esse nome de Josué, que aí significa o quê? O Senhor é a salvação. Então agora ele carrega esse título, essa honra de que Deus salvou o povo através das suas mãos. Josué ali no combate, na espada, Deus usou ele para salvar o povo. Então ele recebe esse nome e aí agora ele se torna quem? Um tipo de Cristo, né? Porque agora Josué, se você for ver, vai levar o povo para a terra prometida. E Josué, quando se escreve Josué em grego, é igual a Jesus. Então Josué lá no Antigo Testamento é um tipo, né, de Jesus. Então é um tipo, vai ali mostrando o que Jesus ia vir para fazer, levar o povo para a terra prometida, para Canaã celestial. Josué levou o povo para a terra prometida, para Canaã terrena. Agora o Senhor Jesus nos levará para a terra prometida, mas para a terra prometida celestial, a Canaã
celestial. Então veja como foi importante aqui esse momento, essa mudança no nome para Josué aqui na vida dele. Tudo tinha um símbolo, tudo tinha um propósito, nada aconteceu por acaso aqui. Então já era uma preparação para que Josué pudesse assumir lá na frente o que tinha que fazer com o povo, substituindo Moisés. No tópico 1.1, destaque para o seu aluno que Josué era um homem o quê? Obediente, meu irmão. Para qualquer um de nós sermos bem-sucedidos na obra do Senhor, na caminhada com Cristo, na caminhada terrena, na igreja, nós precisamos ser obedientes ao Senhor, né, que é a sua palavra, e aos nossos líderes terrenos. Então, destaque isso para o seu aluno. O Josué, ele não se afastava da tenda, ele estava sempre próximo a Moisés, ele estava sempre procurando estar próximo, ajudar, e ele passou a ser ali o discípulo mais próximo de Moisés. Isso tudo, lá na frente, contribuiu para que ele fosse escolhido por Deus para substituir Moisés nessa tão grande missão que era levar o povo do deserto para a terra prometida. Então, a obediência é fundamental. Mas é interessante destacar que a história de Josué não começa aqui somente, né? Quando ele começa a andar com Moisés. Mas ele antes, ele teve várias experiências ali, várias coisas ele fez como envolvido com o povo. Como ele foi escolhido os espias, ele estava entre eles. Quando precisou lutar com os amalequitas, Josué estava. Quando precisou ajudar Moisés lá no Monte Sinai, 40 dias Moisés ficou no monte e Josué ficou os 40 dias com ele na parte de baixo do monte. Não veio embora, não foi procurar, não desistiu. Olha que coisa interessante. Então, ele já tinha um comportamento obediente e um comportamento disposto a ajudar a liderança. Então você vê que talvez ele ainda não soubesse tudo isso ia servir para ele substituir Moisés, mas ele tinha uma disposição, um amor em servir tão grande que ele já foi fazendo antes. Ele não fez por interesse, eu vou ficar aqui perto, vou me voluntariar, vou ajudar para que lá na frente, quando Moisés morrer, eu vou ficar comigo. Não tinha isso. Ele já era uma característica dele ter esse compromisso, envolvido com as coisas de Deus, ajudar na liderança, e você percebe que essas características vão contribuir para que Deus pudesse escolhê-lo lá na frente. Quando Moisés vai falar para Deus, Senhor, o Senhor fala para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida. Então Moisés vai e fala, prepara um homem, Senhor, levanta alguém que vá diante desse povo, para que eles não fiquem perdidos. Prepare alguém. O que o Senhor fala, coloca as tuas mãos sobre Josué. Olha aí, Josué já tinha toda essa estrutura. Então quando Moisés vai buscar em Deus alguém para substituir, Deus escolhe quem? O Josué, porque já estava ali envolvido, já estava com todo o conhecimento que ele já tinha ali de viver próximo a Moisés. Mas isso foi uma disposição do próprio Josué. Esse que é o ponto, destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos ter o interesse voluntário em ajudar, em participar, em mostrar disposto, em se mostrar solícito na obra para a liderança. E lá na frente, se for da vontade do Senhor, Ele pode te colocar um ministério, alguma coisa na mão para que você venha fazer. Então destaque isso para o seu aluno, a obediência, a voluntariedade, a constância, a disposição que Josué tinha em ajudar e fazer a obra. Tópico 1.2. Moisés, um grande líder. Moisés teve a sabedoria, meus irmãos, de conduzir o povo, de fazer as coisas conforme Deus mandava, e teve a sabedoria de trazer alguém mais para próximo dele. Você vê que quando Deus chama ele para o monte, ele chama Josué. Josué, vamos comigo, você vai até o pé do monte e fica ali comigo. Quando eles descem junto. Então você vê, quando Moisés vai para a tenda da congregação, Josué está perto. Então você vê como que Moisés também teve a sabedoria de preparar um líder. Nós precisamos também sempre preparar discípulos para que venha nos ajudar, para que venha
nos substituir quando necessário. Então prepare sempre alguém, ande próximo sempre de alguém que tenha compromisso com Deus, alguém que seja disposto em aprender, alguém que seja disposto em obedecer, para que um dia, quando precisar, essa pessoa esteja pronta para te substituir. No tópico 1.3, o valor do discipulado. Josué foi um discípulo, né? O resultado de um discipulado eficaz. É interessante porque realmente Moisés dá uma preparada, traz Josué para ele ver as coisas mais de perto, para ele já ir sentindo a presença de Deus mais de perto. Então você vai perceber que Moisés tem esse cuidado em preparar Josué para ser discípulo, mas o Josué tinha o coração disposto para ser discípulo. Isso que você precisa destacar para o seu aluno, porque ninguém vai ser líder se um dia ele não teve disposição para ser discípulo. Então você vê que Josué tinha essa característica que Moisés podia usar e encaixou. Muitas das vezes as pessoas querem ser líder, mas não quer ser discípulo, não quer respeitar a autoridade que veio antes, a unção que tinha no outro, não respeita o ministério, quer fazer da sua forma, do seu jeito, aí não vai dar certo. Josué, ele tinha disposição, falava, eu não sei, eu vou aprender com Moisés, então vou observar, vou ficar próximo, e quando chegar na minha mão, eu vou usar o que eu aprendi com Moisés, mais o que eu tenho, para fazer da melhor forma também. Então destaque isso para o seu aluno. Ele foi um resultado positivo de um discipulado? Foi, mas porque Moisés teve sabedoria de chamar ele para próximo, mas porque Josué também tinha as características para ser um bom discípulo, amém? Então glória a Deus por isso, destaque isso para o seu aluno e a gente fecha aqui o tópico 1, onde nós falamos sobre a origem de Josué, como ele foi preparado. Agora, mesmo, nós vamos para o capítulo 2, onde o próprio Deus agora vai palestrar com Josué e agora ele vai ser comissionado a assumir agora mesmo o posto de líder. Então o Senhor chega para Moisés, lá no capítulo 1, o texto é muito conhecido, ele vai dizer, olha Josué, meu servo Moisés é morto, ponto. Você está aí, o pessoal procurando, eu vou falar contigo. Ele morreu, recolhi, ele está aqui no céu, ele está comigo, não vai mais trabalhar com vocês, não adianta procurar, morreu, acabou. Eu recolhi Moisés para o céu. Então agora a situação é contigo. Você andou com ele, você observou, você viu tudo que ele fazia. Agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou com você, eu vou na tua frente, mas esforce, tem de bom ânimo e dispõe-te. É justamente o que ele está falando no capítulo. Faz a obra. Isso aqui é o que a gente precisava destacar para os nossos alunos. Muitas pessoas têm chamado, muitas pessoas têm conhecimento, mas ficam de braços cruzados, meu irmão. Se escondem. Quando você vai procurar, ele nunca está disposto a fazer nada. Nunca quer assumir nada. Alguém chama, não pode, alguém fala, não faz. É muito difícil lidar com pessoas assim. O Josué, ele tinha o conhecimento, ele andou com Moisés, ele recebeu a palavra que Deus ia com ele, mas ele se dispôs a fazer, meu. Sacudiu, descruzou os braços, sacudiu a poeira e falou, vamos, me chamou, vamos. Eu tinha medo, eu tenho insegurança, mas o Senhor disse que está comigo, vamos para frente, então vamos fazer. Então ele não ficou procrastinando, ele não ficou enrolando, dando desculpa, se escondendo. Não, o próprio Deus falou, desponte, levanta-te agora e vai fazer a missão, prepara o povo e nós vamos entrar na terra prometida. E Josué fez mesmo, começou a fazer ali, preparou o povo, ó. É o que ele vai falar no 2.1, depois que ele recebe essa palavra de Deus, ele já sai dali e fala para o povo, ó, Deus me colocou, assumi aqui, Moisés morreu, virou a página, agora é comigo, Deus falou para a gente ir para a terra prometida, e é o seguinte, prepara-te aí, 3 dias, né? Vamos jejuar, vamos guardar alimento, vamos nos preparar, porque daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão para enfrentar Jericó lá e resolver essa história, e começar a agitar, começar a andar, começar a botar em prática o que Deus tem. Então você vê que Josué, ele não ficou, será que foi Deus mesmo?
será que não foi? Vou voltar lá. Não, ele já traz disposto, se levantou, preparou o povo e foi. E lá no caminho Deus foi falando, Deus foi direcionando, foi dando vitória e ele alcançou o objetivo. Esse é um aprendizado muito importante. Tem que botar a mão, tem que se dispor, tem que se levantar, porque senão ninguém faz nada, ninguém vai conseguir resolver nada. De braço cruzado, a gente não consegue nada. Deus não vai fazer a nossa parte, não adianta. Nós temos que tentar, nós temos que ter estratégias, obedecer, ter a direção do Senhor, mas temos que fazer a nossa parte. A pedra, quem tira é sempre o ser humano, sempre nós. O milagre, Deus é quem faz. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.2, ele vai falar sobre a responsabilidade que Josué tinha de substituir Moisés. E aqui é muito interessante, porque ele vai assumir essa responsabilidade, mas não na sua própria força. Aqui é interessante, ele não bate no peito e diz, tá vendo aí, eu sou bom, Deus me botou, eu que vou fazer, Moisés era bom, eu que vou substituir. Não, ele vai assumir a responsabilidade baseado no que Deus falou. Vai com eles, eu vou contigo, eu vou na tua frente, assume esse povo aí, tem bom ânimo, esforça-te que eu estou contigo, como eu fui com Moisés, eu vou com você, não se desvie, mantenha a obediência que eu vou contigo, vou dar a vitória. E aí Josué assume isso, reconhece o trabalho de Moisés, reconhece a autoridade de Moisés e assume o compromisso de fazer o serviço tão bem feito como Moisés fazia. Então é interessante, porque o próprio Arão com Miriam não reconheciam essa autoridade de Moisés, que Deus tinha colocado em Moisés. Mas Josué reconhecia, obedecia e fez. Você lembra da passagem que Arão e Miriam foram chamados a atenção por Deus? A própria Miriam ficou leprosa por 7 dias, porque questionou a liderança de Moisés. Enquanto que Josué reconhecia essa liderança, reconhecia a autoridade e fez isso, fez com que ele, quando assumisse o seu serviço, assumisse essa passagem aí, ele pudesse assumir com responsabilidade, sabendo que o que ele estava recebendo era de um legado de um homem de Deus e agora ele tinha que botar em prática, continuar esse legado. Então, destaque aí, o nosso comentarista aqui ele vai falar que o grande segredo, na revista do professor, o grande segredo de seu sucesso, de Josué, deveu sem dúvida ao fato de ter ele alcançado de Deus a promessa de que Jeová seria com ele, como havia sido com o antecessor Moisés. Por que ele teve essa promessa? Por que Deus foi com ele, reconheceu Josué e deu ajuda e a presença foi com ele? Porque Josué era obediente, Josué reconhecia, obedecia, se submetia à autoridade de Moisés. Então Deus viu essas características, Deus percebeu nele a sujeição, a humildade para fazer a obra ali conforme a liderança de Moisés, e Deus abençoou. Por quê? Porque Deus não trabalha com rebelde. Essa é a grande aprendizado. Rebeldia para o Senhor é abominação, porque foi exatamente isso que aconteceu lá no céu. Rebelião, rebeldia, o Senhor não suporta. Por causa disso eles foram lançados no inferno, por causa da rebelião. Então todo crente, todo mundo que se rebele, esse meu líder não sabe, tá velho, é isso, é aquilo, e começa a ir contra as ordens, se rebeliar contra o líder, Deus não vai escolher essas pessoas, porque esse tipo de atitude não agrada o coração de Deus. A obediência sim, a submissão sim, foi justamente tudo isso que Josué fez, e quando precisou, o Senhor falou, vou contigo, que eu vi o teu coração, vou fazer como eu fiz com Moisés, vou contigo, porque você é um cara que reconhecia, que obedecia, que honrou quem era na tua frente, e agora eu vou também ser com você, vai ser a sua recompensa para que você exerça o seu ministério. Então, destaque isso para o seu aluno. Josué, coragem, esforço e perseverança. Como nós falamos lá no início, ele tinha a presença de Deus, ele tinha a promessa de Deus, mas ele tinha também o quê? A sua parte, a sua disposição, que era coragem, esforço e perseverança. Coragem para enfrentar os desafios, assumir uma responsabilidade tão grande, enfrentar inimigos,
situações que nunca ninguém tinha feito, sem precedente, nem o próprio Moisés tinha feito isso, tinha derrubado muralhas de Jericó só com uma buzina. Josué teve coragem de encarar o desconhecido. Não havia estratégias humanas para eles conseguirem atravessar o Jordão, derrubar a muralha, fazer vencer aqueles 5 reis. Não tinha. Então Josué tinha coragem de ir ao desconhecido, confiando que Deus ia dar vitória, Deus vai dar um jeito. Então vamos enfrentar. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vamos fazer, mas nós vamos. Vamos para Jericó, vamos para o rio. Chegar lá, Deus vai dar um jeito da gente atravessar. Vamos para Jericó, vai chegar lá, Deus vai dar um jeito de derrubar a muralha. Isso é coragem, meu. Encarar os desafios, confiando que Deus vai dar um jeito, que ele não tinha estratégia, não foi saber, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele já não foi com planejamento. Isso caracteriza a coragem. Não é a ausência do medo, mas é a capacidade de enfrentar o medo, confiando em quem? No Senhor. Deus vai na frente, Deus vai dar vitória, Deus vai abrir a porta, Deus vai dar um jeito, vai abrir o precedente, a gente vai passar, Deus vai fazer milagres ali, a gente vai conseguir alcançar. Essa era a coragem. O esforço de ir, de insistir, de esperar Deus fazer, de obedecer, tudo isso é esforço. E perseverança, meu irmão, lá, ó, 7 voltas, cada dia uma volta, perseverar em cumprir a palavra do Senhor. Então essas 3 características, coragem, eficiência, esforço e perseverança, são as 3 características que nós precisamos destacar na vida de Josué e trazer para a nossa vida também. No capítulo 3, para a gente já encerrar esse resumo, essa pré-aula aqui, para que você venha associar seus conhecimentos e dar uma aula para os seus alunos, nós precisamos agora falar sobre do capítulo 3. A obediência leva ao êxito. Então aqui é uma sentença clara, uma regra de ouro na vida cristã, na vida de quem quer andar com Deus. Obediência, mas obediência a Deus e ao líder. Eu não posso ser uma pessoa obediente e dizer, obedeça a Deus, mas viro as costas para o que o meu líder fala. O líder fala para fazer, tu não faz, para você ir, você não faz, para ser assim, tu não faz. Não tem como, meu irmão. Se eu não consigo respeitar o meu pastor que eu estou vendo, o meu líder que eu estou vendo, seja em qual área for, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Como é que eu vou fazer com Deus que a gente tem que obedecer pela fé? Se eu não consigo obedecer, que eu não estou vendo uma ordem direta, então não dá certo. Então a obediência leva ao êxito em todas as áreas da nossa vida, mas precisamos obedecer os nossos líderes terrenos, e aqui engloba patrão, engloba pai e mãe, engloba pastor, qualquer tipo de líder que nos mande, que nos faça alguma coisa, desde que, claro, não seja ordens que vá contra a palavra do Senhor, né, meu irmão? Então tem que ter o bom senso também. Ele mandou fazer, eu tenho que obedecer. Não, meu, se ele mandar você fazer alguma coisa fora da palavra que desagrade ao Senhor, você não vai fazer. E você vai estar obedecendo a Deus, porque Deus é a primeira pessoa que nós temos que obedecer. Tudo é sobre a palavra dele. Então, não tem como obedecer ao homem e desobedecer a Deus. Não dá certo. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Mas é necessário saber que para alcançar êxito em qualquer área da nossa vida, tem que ter obediência. Destaque isso para o seu aluno. Tópico 3.1. Prosperar no teu caminho, né? Então aqui, o Josué, ele teve quem? Intimidade com Deus, ele teve a presença de Deus. Quando ele recebe a imposição de Moisés, ele tem o espírito de sabedoria, Deus é com ele ali, a unção que tinha em Moisés passa para Josué. Isso é interessante demais, que nós vemos isso também com Elias e Eliseu. Nós vemos a necessidade, o próprio Jesus passou autoridade e unção para os discípulos. Por isso, meu irmão, que a gente precisa ter ali a presença do nosso líder, a obediência a ele, a intimidade com o líder, para que Deus possa, para que você possa receber de Deus a mesma unção que estava sobre o seu líder. A unção que a gente respeita é a unção que a gente recebe. Então destaca isso para o seu aluno. Por isso ele prosperou no caminho. Ele conseguiu todas as vitórias porque Deus foi com ele, mas Deus só pôde ir com ele porque ele era obediente, ele era alguém que respeitava, e assim
Deus foi com Josué e deu vitória. Deus confirma o seu projeto. Tópico 3.2, nós vamos ver que o líder, em qualquer situação, qualquer pessoa, ele tem que andar conforme a orientação da palavra de Deus. E quando a gente faz isso, né, a gente vai perceber que Deus, ele está fazendo a parte dele, vai dando vitória. Josué vê o Jordão abrir, Josué vê as muralhas cair, Josué vê aqueles 5 reis perderem a batalha, ele vencer aqueles reis. Josué vê várias coisas Deus fazendo e vai confirmando ali o projeto, o chamado que Deus tinha chamado Josué para levar o povo para a terra prometida. E no tópico 3.3, submeter a Deus. Então, tudo que a gente for fazer, o líder sábio, ele vai se submeter e fazer o que Deus orientou para ser feito. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Deus tem para fazer. Nós vemos na própria vida de Josué que enquanto ele se submeteu, tudo deu certo, meu. Tudo funcionou como Deus falou. Só que chegou um determinado momento que Josué ficou mais autoconfiante. Tentou resolver do seu próprio jeito. E aí não pediu estratégia ao Senhor. Foi quando ele enfrentou a cidade de Ai. E aí o que aconteceu? Ele perdeu a primeira batalha. Ele não se submeteu, ele não buscou estratégia. Ele tentou fazer sozinho e deu errado, porque havia o pecado de Acã e Josué não sabia. Ele não consultou ao Senhor para saber se poderia ir ou não à batalha. Então o segredo de submeter-se é em todas as coisas, não é porque eu fiz uma vez, duas e depois eu vou sozinho. Não, submeter em todas as vezes. O líder sabe, ele sabe que precisa de Deus para confirmar o seu projeto. E aí aqui a gente, para finalizar, eu gostaria de destacar também a importância de você ter pessoas ao seu lado dispostas como Moisés tinha Josué ao seu lado. Josué não tinha conhecimento, meu irmão. Josué não teve a ciência do Egito ensinada para ele. Josué não viveu no meio do faraó, que nem Moisés. Mas Josué tinha disposição e boa vontade de aprender com Moisés. Então, essa é a grande lição para nós também. Quando você for escolher alguém, buscar um discípulo, busque pessoas que queiram aprender, que queiram fazer. Muitas das vezes existem pessoas que já sabem fazer, que têm conhecimento, mas são desanimados. Por isso diz um ditado, é melhor um aprendiz disposto do que um doutor desanimado mesmo. Não adianta você saber, não adianta você ter conhecimento se tu cruzar o braço, se esconder, não querer fazer. Justamente esse é o problema nas igrejas nos dias de hoje, no nosso cristianismo. Muitas pessoas sabem, muitas pessoas dão pitaco, todo mundo dá um pitaco em alguma coisa, mostra um conhecimento, faz assim, era para ser assim, mas na hora de fazer, ninguém faz, meu irmão. Ninguém quer assumir o departamento, ninguém quer fazer as coisas, ficam de lá depois dizendo, tá chato, tá ruim, tá errado, tá fraco, tá podre, tá fraco, tá errado, tá quebrado. Mas quando fala, então faz você, meu. Ah, não, eu não quero, não sei o quê. Então, Josué tinha essa característica. Ele não sabia, ele não tinha conhecimento, mas ele tinha fome e sede de aprender. Então, via Moisés fazendo, ele estava sempre próximo, ele não se ausentava, ele queria estar próximo ali, tendo experiência com Moisés. Então, essa é a disposição que nós precisamos ter para o nosso líder e buscar em alguém quando você quiser formar um discípulo para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que nós possamos ser assim como Josué, ter ânimo e disposição para ajudar nossos líderes e ânimo e disposição para quando a liderança vier para a nossa mão também. Destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.